Bom dia, quarto ano! Como vocês estão hoje? Já é quarta-feira, a semana tá passando voando. Quarta-feira é dia de aula de geografia, certo? Nas aulas anteriores, nós estávamos vendo os relevos, né? A gente estava vendo o que é um relevo, quais as formas de relevo, né? Como eles surgem, como eles se modificam, né? E para a gente lembrar um pouquinho, os relevos são aquelas diferentes formas da superfície terrestre, né? Que elas se diferenciam conforme a estrutura geológica, né, de cada região. Hoje, nós vamos ver, né, algo mais voltado para o relevo brasileiro, né? Então a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na região que é mais próxima da gente, certo? Quero que vocês acompanhem o mapa e as explicações a seguir. Primeiro, vamos relembrar quais os tipos de relevo que nós já vimos. Os planaltos. Os planaltos são superfícies elevadas, em geral irregulares e mais altas que as planícies, por exemplo, os morros. As planícies são superfícies relativamente planas, geralmente localizadas em áreas baixas, próximas a rios, oceanos, por exemplo. As depressões são áreas mais baixas em relação ao seu entorno e ao nível do mar, por exemplo, os vales. E as montanhas são as áreas mais elevadas da superfície da Terra. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Agora, observem o mapa do Brasil e seus tipos de relevo. Conforme a legenda, o tipo de relevo predominante no Brasil são os planaltos e as depressões, que ocupam cerca de 95% do território. As planícies também aparecem no nosso mapa, porém em uma quantidade bem menor em apenas 6 áreas. E aí, você já tinha imaginado que só aqui no Brasil a gente teria uma diversidade tão grande de relevos assim? Nós temos, né, além de todos aqueles fatores que a gente já viu sobre os terremotos, os maremotos e os impactos das placas e tudo mais, nós temos um fator que ele é muito crucial para essa questão do relevo, a formação dos relevos e a definição de cada um, que a gente chama de altitude. Prof, mas o que é uma altitude? A altitude é a elevação vertical de um pico de uma montanha de acordo com o nível do mar. Como assim? Eu vou usar os meus dotes artísticos para explicar para vocês. Imaginem comigo uma paisagem. Nela, temos uma praia e logo após a areia, uma montanha começa. Para saberem qual a sua altitude, os especialistas não começam a medi-la do seu pé. Eles a medem lá do topo. Isso mesmo, começam lá por cima. Eles medem a pressão atmosférica do pico da montanha e, sabendo que a pressão atmosférica do nível do mar é 1, conseguem calcular quantos metros de altitude essa montanha tem. Então, quando ouvimos falar em metros de altitude, saibam que essa medida está relacionada diretamente com o nível do mar. Então, conseguiram entender o que é altitude? Né, ela está totalmente relacionada aos nossos relevos, porque quando a gente fala de relevo, é algo, né, fora o caso da depressão, é algo elevado, é algo alto, e ela é medida ali do nível do mar, tá, gente? Quando eles vão medir uma montanha, eles não vão lá no comecinho dela, no pezinho dela, e medem até lá em cima. Eles têm todos os equipamentos que fazem essa metragem, né, de uma forma diferente, mas eles medem de acordo com esse nível do mar, tá? Porque assim eles têm a medida exata de todos os lugares, ok? Agora, nós temos algumas atividades. Nós estamos na nossa apostila de geografia, na página 200.
Temos um pequeno textinho que fala sobre o relevo brasileiro, sobre esse mapa que eu mostrei para vocês, os relevos que são predominantes aqui. Eu quero que vocês acompanhem essa pequena explicação e respondam algumas perguntinhas ali na página 201, tá? E na página 202 e 203 está falando do relevo um pouco mais de perto, tá trazendo para vocês algumas variações do mesmo tipo de relevo de uma região, no caso do Brasil, tá? Nós temos algumas imagens, são 4. A primeira é da Chapada da Diamantina. Temos também o Pico da Neblina, Serra do Espinhaço e o Planalto Paulista, tá? Todas elas são o mesmo tipo de relevo, não vou contar pra vocês, senão vocês vão saber a resposta. Mas eu quero que vocês observem ali quais são as principais diferenças, né, trazidas nessas imagens para vocês conseguirem responder aquelas questões ali, tá? Hoje a aula é super simples, estamos terminando esse conteúdo e na próxima a gente vem com outro super legal, tá bom? Beijo, gente, qualquer dúvida eu tô aqui, é só me chamar.